A paz do Senhor Jesus Cristo seja com você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal TV Meja. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreva e toque no sininho para que você seja avisado todas as vezes que publicarmos novos vídeos. Vamos agora para o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá? Quero iniciar este testemunho, nos lembrando do livro de Apocalipse, onde está escrito: Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 e 12. O pastor Daniel, em uma noite fria, ficou inquieto e sem conseguir dormir. Então ele se levantou, esticou-se, e decidiu sair para caminhar em sua fazenda, apesar do frio do inverno. Ao vestir seu casaco, ele deu uma olhada no relógio e viu que era quase 3 da manhã. Tentando não fazer barulho, a fim de não acordar sua esposa, ele saiu em direção à noite do campo. Tudo no vale estava quieto, uma vez que o frio interrompia todos os barulhos noturnos causados pelos pássaros e insetos. O silêncio foi levemente quebrado por 2 vacas que saíram para o pasto, e logo tudo voltou a ficar quieto. A luz da lua e das estrelas dava a Daniel luz o suficiente para ver seu caminho, conforme se afastava da casa. Ele atravessou o pequeno vale, no qual vivia para subir uma das trilhas, na encosta de um dos montes em seu terreno, que dava acesso ao escritório construído a meio caminho do lado oposto da encosta. Ao olhar para a entrada da pequena cabana, de repente, ele se deu conta de que não estava sozinho. Sobre uma enorme rocha, perto da entrada do escritório, estava sentado um homem bem vestido, aparentemente indiferente ao frio, escrevendo rapidamente em um caderno em suas mãos. Daniel se assustou ao ver aquele homem ali em sua propriedade, que era tão isolada que ficava a quase 1 quilômetro da estrada mais próxima. Ainda assim, as porteiras permaneciam totalmente trancadas durante a noite. Daniel não havia visto, nem ao menos ouvido, nenhum veículo se deslocando pelo interior da fazenda e sabia que o portão de entrada estava trancado. No mesmo instante, Daniel partiu em direção ao intruso com o propósito de expulsá-lo da fazenda. O homem não esboçou qualquer reação enquanto Daniel se dirigia ao lugar onde estava sentado. "O que você está fazendo em minha propriedade?" Daniel perguntou com um tom de voz bastante sério. "Estou escrevendo meu livro", disse o homem sem ao menos se dar ao trabalho de levantar os olhos para vê-lo. Nesse ponto, com a curiosidade se instalando sobre si, Daniel respondeu: "Isso estou vendo." "Mas o que você está escrevendo?" "Estou anotando tudo o que você faz, tudo o que diz, e tudo o que pensa", disse o homem em tom sereno. Chocado com a resposta, Daniel ficou parado alguns instantes, pensando em tudo o que acabou de ouvir. Em outras circunstâncias, ele teria escorraçado aquele homem desconhecido da propriedade imediatamente, ou chamado a polícia, caso a coisa se tornasse mais difícil. Mas ele sentia uma estranha relutância em fazer isso. De repente, ele compreendeu o porquê. "Bem, isso quer dizer que você é um anjo?" Daniel perguntou desconfiado. Por fim, o homem interrompeu sua escrita e fixou o olhar nos olhos do pastor Daniel. "Sim, sou um anjo. Anoto tudo a respeito de sua vida nos registros de Deus, e procuro detectar alguns problemas que devem ser levados de imediato a Jesus. Então peço a Ele que interceda por você diante do Pai, para que você seja ajudado." Ainda em tom sereno,
O anjo prosseguiu. Deus deu a Davi as palavras exatas para escrever o Salmo 39, porque Davi também tinha problema com a língua. Ele era bastante esquentado, assim como você, Daniel. Caso não se recorde, nesse salmo, Davi disse: Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordassem minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei resignado, e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito, enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Salmo 39, do versículo 1 ao 3. Daniel continuava imóvel, mudo diante da informação que acabou de receber. Depois de alguns instantes, o anjo apontou para uma estrada atrás de Daniel e disse: Está vendo aqueles dois ali? Daniel se virou para olhar. Para sua surpresa, ele agora via dois homens vestidos de preto em pé, na encosta do monte, do outro lado da trilha. Cada um deles também tinha um caderno em uma das mãos e escreviam neles freneticamente. Certamente Daniel não viu aqueles dois homens quando passou por perto do local onde estavam e ficou mesmo bastante surpreso ao os vê-los ali. Não, ele disse devagar. Nunca os vi antes. Também não gosto da aparência deles. Pode me dizer quem são aqueles dois e o que estão escrevendo? Sim, é claro. Aqueles são servos de Satanás. Eles são o que vocês chamam de auxiliares da promotoria. Eles fazem toda a pesquisa para Satanás. Também estão escrevendo tudo o que você faz e diz. Procuram algo que possam utilizar como base legal para que Satanás possa fazer a Deus uma petição para poder atacá-lo e trazer destruição à sua vida. Daniel digeriu tudo aquilo por alguns minutos, observando aqueles dois homens sinistros. Entendo, ele disse. Então sempre que eu peco ou faço algo errado, isso estabelece um terreno legal que Satanás pode utilizar para pedir a Deus para me atacar. Correto, foi a resposta curta do anjo. Daniel voltou a se virar para o anjo, mas dessa vez não havia ninguém sobre a pedra. Imediatamente, ele se virou para ver se os homens de preto ainda estavam lá em pé. Também haviam desaparecido. Daniel outra vez se viu sozinho na escuridão da noite, mas espantado por saber que, na verdade, ele não estava só. Daniel ficou mesmo em choque ao tomar ciência da realidade do mundo espiritual invisível, e de sua interação com sua vida. Era bastante desconfortável a sensação de que todo ato que fazia, além de cada palavra e pensamento, está sendo observado e registrado. Pelo menos havia algum conforto em saber que os demônios não podiam ler sua mente e, assim, não eram capazes de registrar seus pensamentos, mas ele percebeu que o que saía de sua boca era suficiente para lhe colocar em grandes problemas. Ao subir devagar a trilha em direção ao escritório, as seguintes passagens bíblicas percorriam sua mente. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Cada ser humano está sendo constantemente observado tanto por agentes do reino de Deus, quanto do reino de Satanás. Cada ação, pensamento e palavra são registrados nos livros de Deus no céu, assim também como nos livros de Satanás, no inferno. Nunca ficamos completamente sozinhos. Somos observados a cada minuto da nossa vida. Quer queira ou não, um dia, todo homem, mulher e criança estará diante da presença de Deus e os livros serão abertos para revelar cada pensamento, palavra e ação que cometeu na vida. Neste exato momento,
Os demônios estão levando cada palavra e ação anotados contra uma determinada pessoa até o mestre deles, para que o diabo possa usar como acusação contra ela diante de Deus e pedir a ele permissão para atacar e levar destruição à sua vida aqui na terra, segundo os delitos cometidos.